bizarro, absurdo ou simplesmente horripilante. A cada novo dia, o mundo nos surpreende com acontecimentos estranhos. Graças às câmeras que capturam esses momentos, podemos testemunhar essas cenas inusitadas. Aqui estão os momentos arrepiantes que viralizaram na internet. Número 1. Peixe sem olhos. Não passa um dia sem que algo incomum seja encontrado nas profundezas do mar. Desta vez, na Malásia, foi capturado um peixe sem olhos conhecido como enguia gobi. Apesar de possuírem olhos extremamente pequenos e praticamente inúteis, os adultos são completamente cegos. Por isso, utilizam o olfato para detectar ou emboscar presas como polvos e outros peixes pequenos. Os gobis são peixes que vivem na lama, habitando o fundo das águas, e são bastante conhecidos por não possuírem escamas. Número 2. Macaco-dedo. Nada supera o amor humano por miniaturas, e é ainda mais encantador quando essas miniaturas são animais vivos, como esses macacos conhecidos como macacos-dedo, devido ao seu tamanho extremamente pequeno. Literalmente do tamanho de um dedo humano. Eles são frequentemente encontrados nas florestas tropicais da América do Sul e são tão caros que um único exemplar pode custar mais de $4.000, tornando-os ainda mais raros. Número 3. Massa peluda. O oceano está sempre nos surpreendendo. Desta vez, assustou os observadores com uma criatura gigante que apareceu nas Filipinas. Não era uma criatura comum, mas sim uma massa peluda de aproximadamente 2,5 toneladas e 15 metros de comprimento. Seu corpo estava coberto por longos pelos brancos, tornando quase impossível para as pessoas identificarem sua espécie. Um dos testemunhos afirmou que muitas criaturas, incluindo tubarões e baleias, já haviam aparecido antes, mas nunca tinham visto algo assim. No entanto, especialistas marinhos indicaram que poderia ser um animal que já havia morrido e estava em decomposição quando foi levado à costa. Número 4. Chuva de peixes. Chove peixe em Utah. Parece impossível. Veja por si mesmo. Ok, talvez eu tenha exagerado um pouco, mas realmente chove peixe, mesmo que venha de um avião. Basicamente, a divisão de pecuária de Utah está reabastecendo os lagos. Normalmente, eles fazem isso por meio de veículos, mas como é quase impossível alcançar os lagos elevados, utilizam aviões que carregam quase 14.000 peixes e os lançam nos lagos um por um, dando a impressão de que os peixes estão caindo do céu. Número 5. Inseto de madeira. Olhe, há um graveto pendurado de cabeça para baixo. Não, é um inseto. Isso é ainda mais estranho, mas é verdade. É realmente um inseto graveto, também conhecido como Phasmatodea, que pode ser encontrado no Sudeste Asiático e na América do Sul. Eles são difíceis de localizar porque se camuflam perfeitamente, tornando quase impossível detectá-los no chão ou até mesmo nas árvores. Mas isso não é a única coisa interessante sobre eles. Assim como os pulgões, esses insetos imitam os movimentos das folhas e até fingem estar mortos às vezes para evitar predadores. Número 6. Queda de asteroide. Enquanto estamos sempre atentos a alienígenas no céu, às vezes ignoramos os verdadeiros perigos que podem cair dele. Em 15 de fevereiro de 2013, um asteroide vindo a uma velocidade de aproximadamente 19 km por segundo atingiu a camada de ar ao redor da Terra e, bem, vocês sabem o que acontece a seguir? Bum! Ele explodiu sobre uma cidade russa, liberando de 20 a 30 vezes mais energia do que a bomba atômica de Hiroshima. Só de dizer isso já me dá arrepios. Número 7. Árvore reerguida. Você pode empurrá-la o dia todo, e a árvore voltará a ficar de pé. Por quê? Deixe-me explicar. O clima extremo afeta a estrutura do solo, e se o solo estiver muito fraco, causará a falha de toda a base da raiz da árvore. Embora isso tenha acontecido, a raiz ainda estará conectada ao tronco de um lado, então a tensão proporcionada pelo peso da árvore fará com que ela volte ao seu lugar. E isso acontece com tanta intensidade que qualquer coisa que estiver embaixo será esmagada no chão. Portanto, da próxima vez que você vir uma árvore quebrada, já sabe o que fazer. Número 8. Dançando sobre uma baleia. Bem, deixe-me dizer que mais um idiota decidiu pular sobre uma baleia jubarte. Nada escapa aos humanos. E não apenas isso. Ele até começou a dançar em suas costas. E quando isso não foi suficiente, seu amigo decidiu aparecer e se juntar à dança. Você teria coragem de tentar isso? É melhor não, pois pode ser extremamente perigoso se as baleias decidirem se virar. Número 9. Salmões atravessando a estrada. Esta rodovia perto do rio Skokomish é calma durante todo o ano.
exceto por apenas um mês, novembro. Durante este mês, a rodovia é inundada com centenas e às vezes milhares de salmões que a atravessam. Esses peixes geralmente vivem no rio Skokomish e habitam os riachos para desovar ou ter filhotes. Mas os riachos transbordam devido às chuvas intensas durante a estação e enviam os peixes para todos os lados. Portanto, é necessário que eles alcancem o outro lado do riacho, atravessando a rodovia. Caso contrário, ficarão presos ali. Número 10. Carro misterioso. Um motociclista estava dirigindo pelas ruas de uma cidade inglesa quando chegou a um cruzamento e notou um carro vermelho atravessando o cruzamento a uma velocidade estranhamente baixa. Para descobrir o que estava acontecendo, o motociclista rapidamente o seguiu e assim que o alcançou, o carro vermelho havia desaparecido. O homem então tentou localizá-lo através de sua câmera de painel, mas nenhum carro foi capturado nela, como se o carro nunca tivesse estado ali. Então, para onde ele realmente foi? Comente suas ideias abaixo. Número 11. Monstro marinho. As pessoas da Indonésia ficaram assustadas quando uma criatura marinha gigante apareceu perto da ilha de Seram. Ela tinha aproximadamente 15 metros de comprimento e pesava mais de 225 quilos. Desde sua descoberta, muitas pessoas começaram a fazer suposições sobre sua espécie. E mesmo que fosse quase impossível determinar o que era, alguns cientistas marinhos afirmaram que poderia ser a carcaça de uma baleia-fim. No entanto, baleias mortas normalmente afundam até o fundo do oceano, servindo de alimento para os animais aquáticos. Então, o que seria realmente essa criatura? E de onde ela veio? Nada pode ser dito com certeza. Número 12. Árvore com rosto. Agora imagine que você está passando por uma estrada à noite, olha para cima e... lá está. Uma árvore com um rosto olhando diretamente para você. O que você faria? Esse vídeo viral dividiu os internautas, muitos chamaram de farsa, enquanto outros acreditaram que era real. Real ou falso? Você decide. Número 13. Boneco vampiro. Este bebê vampiro está sentado em um cemitério no Brasil. Não adianta tentar se esconder, porque seus olhos sinistros te seguem onde quer que você vá. Mas antes que você se assuste, aqui vai a verdade. Esses bebês vampiros são, na verdade, obras de arte criadas pela artista Julia Lane, feitas especialmente para assustar as pessoas. E posso dizer, funcionaram muito bem, não acha? Número 14. Peixe zumbi. Este homem capturou um peixe morto e o trouxe de volta à vida. O peixe havia secado por falta de água, mas quando o homem despejou água em sua boca, o peixe milagrosamente voltou a se mover. Bom, talvez não tão milagrosamente assim. O peixe em questão é um cascudo que consegue sobreviver em regiões afetadas por secas e viver sem água por até 20 horas. Mesmo sendo comum entre os peixes, ver um peixe ressuscitar nunca vai parecer algo normal. Número 15. Árvore em chamas. Uma árvore que parece um portal para o inferno estava, na verdade, pegando fogo por dentro em uma floresta da Califórnia, dias depois do incêndio já ter sido contido. O homem que a encontrou viu que o tronco estava inteiro por fora, mas queimando por dentro, com pequenas aberturas por onde as chamas podiam ser vistas. Às vezes, não é só o fogo florestal que causa isso. Raios também podem provocar incêndios internos, transformando o interior da árvore em cinzas. E por que só o interior queima? Porque a parte interna da árvore costuma ser mais úmida, o que facilita a combustão interna. Número 16. Luz estranha no céu. Meteoro? Lixo espacial? Parte de um satélite quebrado? Nada é certo até agora, mas moradores do Arizona ficaram impressionados ao ver uma enorme bola de fogo flutuando no céu no dia 4 de julho. Testemunhas disseram que, no começo, havia duas luzes que se moviam juntas, mas uma desapareceu, deixando apenas uma girando no ar. Depois de alguns momentos, ela também sumiu, e ninguém conseguiu explicar de onde aquilo veio ou o que realmente era. O que você acha que foi? Comenta aí. Número 17. Casa de caranguejo. Enquanto nós, humanos, construímos mansões luxuosas, aqui está o caranguejo soprador de areia construindo sua própria casinha na praia. Eles criam uma espécie de domo na areia para se proteger da maré alta. Quando a construção está pronta, se escondem sob as bolhas de areia até que a maré baixe. Depois, saem de seus abrigos e começam a consumir a areia. Sim, eles se alimentam da matéria orgânica presente nela, descartando o que não serve em pequenas bolinhas que cobrem a praia inteira. Número 18. Polvo grudento.
Cuidado, tem um polvo grudado nas suas costas. Um mergulhador estava voltando quando percebeu um polvo agarrado a ele. Tentou soltá-lo debaixo d'água, mas não conseguiu. Saiu da água e ainda assim teve dificuldade para se livrar do bicho. O que ele poderia fazer? Era só ele e suas 2 pequenas mãos humanas contra um animal com 8 braços. O vídeo termina aí, mas o que você acha? Será que ele conseguiu se livrar? Ou vamos ver um homem-polvo andando por aí em breve? Número 19. Vulcão em erupção no mar. Um passeio de barco pelo mar pode parecer entediante às vezes, mas não quando você é seguido por um vulcão em erupção. A fumaça do Monte Tavurvur parecia perseguir um barco de turistas nas águas ao redor da ilha. Esse vulcão fica na Papua Nova Guiné, que está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, uma região conhecida por sua intensa atividade vulcânica. Por causa disso, muitos moradores locais já arrumaram as malas e foram embora. E dá para culpá-los? Quem gostaria de morar ao lado de um perigo constante, ativo 24 horas por dia? Número 20. Anéis de fumaça. Um portal para outro mundo? Um sinal do apocalipse? O que será isso? Um anel de fumaça preta flutuando no céu deixou os moradores das Filipinas completamente intrigados. Ninguém sabia como apareceu, nem o que o causou. A única certeza era que ninguém gostaria de ficar debaixo daquilo. E não parou por aí, depois que o vídeo viralizou. Várias pessoas começaram a compartilhar registros do mesmo fenômeno em outras regiões. Isso só deixou tudo ainda mais assustador. Alguns sugeriram que poderia ter sido causado por uma explosão de combustão próxima, mas essa explicação não serve para todos os casos. E você, o que acha que pode ser? Número 21. Gavião pairando. Os gaviões Kestrel são conhecidos por uma habilidade impressionante: pairar no ar. Isso mesmo, diferente da maioria das aves, eles conseguem manter a cabeça estática enquanto se movem no mesmo ritmo do vento, o que cria a ilusão de que estão parados no ar. Esse comportamento os torna únicos entre os pássaros de rapina e, além disso, é muito útil para caçar presas no solo, já que conseguem observar o terreno com precisão mesmo em pleno voo. Número 22. Fuga de avalanche. Este homem escapou de um dos fenômenos naturais mais poderosos e assustadores do planeta: uma avalanche. Também chamada de deslizamento de neve, a avalanche acontece quando uma camada de neve se solta e desliza a montanha abaixo com velocidade devastadora, mais rápida que o esquiador mais veloz do mundo. Qualquer coisa em seu caminho será soterrada em segundos. Mas, por incrível que pareça, alguns esquiadores sortudos, como esse, conseguem sobreviver a esse terror. Número 23. Cachoeira de Fogo. Imagine uma cachoeira com uma chama acesa no meio dela. Pois é, isso existe. Trata-se da Eternal Flame Falls, ou Cachoeira da Chama Eterna, com cerca de 11 metros de altura e uma pequena chama de aproximadamente 20 centímetros queimando em uma gruta sob a queda d'água. Acredita-se que ela esteja acesa há milhares de anos e por isso recebeu esse nome. Durante muito tempo, cientistas achavam que a chama era alimentada por bolsas de gás geradas por rochas extremamente quentes no subsolo. Porém, pesquisas recentes mostraram que a temperatura das rochas não é alta o suficiente para provocar esse fogo. Então, o que mantém essa chama acesa até hoje? Número 24. Dirigindo no inferno. Esse vídeo foi gravado durante um incêndio florestal em Paradise, Califórnia, mas parece uma cena saída do próprio inferno. O motorista atravessa uma estrada em meio a chamas por todos os lados. É uma visão angustiante, um reflexo direto das consequências do aumento das temperaturas globais. A terra da Califórnia sempre teve históricos de incêndios, mas agora, com as secas extremas e o aquecimento global, a frequência aumentou drasticamente, ultrapassando 60 mil focos de incêndio por ano. Mas não se preocupe, todos conseguiram escapar com segurança nesse caso. Número 25. Ataque de tigre. A reserva de tigres de Sundarbans é uma das florestas mais densamente povoadas de Bengala, e tem como objetivo proteger os tigres da Bengala. Mas há um problema. Quase todo dia, um tigre ultrapassa a cerca que separa a floresta do rio e ataca os moradores. Evitar um encontro com esse predador é quase impossível. Neste caso, alguns pescadores foram atacados, mas surpreendentemente conseguiram espantar o tigre com simples varas de madeira. Uma vitória e tanto contra um predador faminto. Número 26. Neve no mar. Já imaginou viver dentro de um globo de neve? É o que parece quando se vê neve caindo sobre o Oceano Pacífico, perto do Alasca.
Apesar de parecer um momento raro e mágico, esse fenômeno acontece todos os dias em algum lugar dos oceanos. Trata-se do chamado neve marinha, um processo no qual matéria orgânica semelhante a flocos de neve desce das águas superiores para as profundezas do oceano. Esse material é cheio de nutrientes e proteínas, servindo de alimento para inúmeras criaturas que vivem nas camadas mais profundas do mar. Número 27. Fim do arco-íris. Onde está o pote de ouro? Um homem realmente chegou até o fim de um arco-íris. Isso mesmo. Ele estava dirigindo rumo a Mariposa, na Califórnia, quando viu o arco-íris terminando bem à sua frente. Antes que você diga que isso é impossível, sim. Sabemos que o arco-íris é uma ilusão óptica e tecnicamente não tem fim. Mas ao assistir ao vídeo, parece mesmo que o cara passou por dentro dele. Não achou ouro, mas deve ter se sentido no topo do mundo. Afinal, quantas pessoas podem dizer que viram o local onde um arco-íris toca o chão? Número 28. Cabeça de casa. A câmera flagrou uma cena inusitada. Um homem andando pela rua com uma casa em miniatura na cabeça. Como se isso não bastasse, a casa ainda tinha um globo de luz giratório dentro e até fumaça saindo pela chaminé. Várias pessoas começaram a seguir o homem-casa, mas ele simplesmente continuou andando normalmente até desaparecer na floresta. Ninguém soube explicar o motivo da fantasia, mas com certeza foi uma visão que ninguém ali vai esquecer. Número 29. Elevador mais alto do mundo. Este é o mais longo elevador de vidro do planeta, o elevador Bailong. Ele detém o recorde de elevador mais alto do mundo e foi construído na lateral de um penhasco no Parque Nacional de Zhangjiajie, na China. São 3 elevadores duplos, com capacidade para 46 pessoas cada, subindo até uma altura de 326 metros. Apesar da altura vertiginosa, ele se tornou uma das maiores atrações turísticas do país, recebendo cerca de 60 milhões de visitantes nas últimas 2 décadas. Número 30. Macacos misteriosos no mar. O que era para ser um passeio tranquilo de barco, virou uma cena de filme de terror quando um grupo avistou criaturas estranhas, parecidas com macacos, reunidas em frente a uma caverna no meio do oceano. Eles pareciam realizar algum tipo de ritual. 4 ou 5 deles estavam ali, imóveis, até que um chegou perto demais do barco. Mas logo descobriram que se tratava de atores caracterizados, trabalhando para uma empresa de turismo na Tailândia. Assustador, mas planejado. Número 31. Gato assustador. Estamos acostumados a ver animais fugindo de jacarés, certo? Mas nem todos. Aqui está um gato que não apenas enfrentou um, como também o fez correr. Quando o felino começou a se aproximar de um jacaré que descansava, as pessoas ao redor ficaram em pânico, achando que o gato estava caminhando para a morte. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O gato deu uns tapas no focinho do réptil e o assustou tanto que ele fugiu para a água. E não foi um caso isolado. Outro jacaré, que estava tentando comer sua refeição tranquilamente, foi interrompido por uma gata que decidiu mostrar quem manda ali. Ela o enfrentou sem medo e o fez recuar completamente. Número 32. Migração de morcegos. Entre os meses de outubro e dezembro, cerca de 10 milhões de morcegos da espécie morcego frugívoro da palha deixam seus ninhos e se reúnem na Floresta Nacional de Kazanka, na Zâmbia. Como o nome já diz, eles se alimentam principalmente de frutas e fazem essa jornada para buscar os frutos maduros das árvores locais. O mais impressionante é que o voo desses morcegos só pode ser visto por aproximadamente 20 minutos por dia, mas mesmo assim é considerado um dos maiores espetáculos da vida selvagem na África. E para quem presencia, é de tirar o fôlego. E aí, qual desses momentos você achou mais inacreditável? Foi o polvo teimoso, o bebê vampiro, ou talvez o arco-íris com fim? Parece que essa câmera de segurança residencial cumpriu perfeitamente sua função: flagrar um ladrão de encomendas em plena ação. Só que, nesse caso, o pirata de varanda era bem mais fofo e peludo do que o esperado. As imagens foram captadas na Califórnia e mostram um cachorro aprontando pela vizinhança. O morador havia instalado a câmera para garantir que suas compras de fim de ano não fossem roubadas por espertinhos. Mas jamais imaginou que o culpado seria um cão. O vídeo mostra o animal se aproximando da porta, pegando uma das caixas com a boca e rapidamente fugindo de volta para casa. Fica a dúvida: alguém treinou esse cachorro para cometer furtos? Ou será que ele simplesmente sentiu o cheiro de algo delicioso vindo de dentro do pacote e não resistiu?
Talvez a encomenda estivesse cheia de carne seca ou biscoitos caninos, o tipo de coisa que transforma um simples embrulho em um tesouro para qualquer cão. O que é uma perda para o dono da caixa, vira um achado para o cachorro sortudo. A polícia provavelmente trataria o caso com bom humor, ou deixaria para o controle de animais resolver. Só esperamos que o conteúdo da encomenda não fosse insubstituível, porque seja lá o que for, com certeza já foi devorado. Na história infantil Cachinhos Dourados e os Três Ursos, é a garotinha que invade a casa da família de ursos, come a comida deles, quebra seus pertences e tira uma soneca nas camas. Mas aqui, a situação foi invertida, e a coisa ficou bem mais realista. Uma câmera registrou o momento em que um urso invadiu uma casa no Colorado, completamente destruindo a cozinha. De acordo com os donos da casa, o animal passou cerca de 6 horas explorando o local. E o mais surpreendente, os moradores estavam lá dentro o tempo todo, dormindo profundamente no andar de cima, sem perceber nada. O vídeo mostra o urso andando pela cozinha como se fosse dono do pedaço. Ele abre a geladeira com naturalidade, depois vasculha os armários atrás de algo mais prático para beliscar. Claramente não sabia cozinhar, mas sabia onde encontrar comida pronta. Apesar de não ter levado nada de valor, o prejuízo causado pela bagunça foi imenso. O urso se deliciou com morangos, cerejas, mirtilos e até mingau orgânico. Será que a história da Mary Poppins tem alguma base na realidade? Um vídeo gravado na Turquia parece indicar que sim, ou pelo menos que é possível voar com um guarda-sol gigante e um vento forte o bastante. As imagens mostram um homem identificado como Sadiq Kokadali tentando evitar que um enorme guarda-sol voasse durante uma tempestade. Ele, junto com outros 2 homens, tentava firmar a estrutura no chão. Mas quando os outros saíram e ele ficou sozinho segurando a base, o inevitável aconteceu. O guarda-sol simplesmente decolou, levando Sadiq junto. Parecia uma cena tirada de um filme de comédia, mas era tudo real. Ele flutuou pelos ares por alguns segundos até conseguir se soltar e cair no chão. Mais tarde, Sadiq contou à imprensa que estava bem. Disse: "Acho que subi uns 3 ou 4 metros antes de pular. Mas o mesmo não pode ser dito do homem que tentou segurar o guarda-sol quando ele caiu de volta. A estrutura acertou-o em cheio e causou ferimentos. Quem nunca tentou pregar uma peça em alguém e acabou saindo pela culatra? Foi exatamente isso que aconteceu com um veterinário que teve sua tentativa de brincadeira flagrada por uma câmera de segurança. Depois de realizar um procedimento, o veterinário resolveu fazer uma graça com a enfermeira. Tentou tirar as luvas cirúrgicas e lançá-las como se fosse um estilingue, no melhor estilo de quem atira um elástico. Mas o tiro saiu pela culatra. Literalmente. A luva bateu de volta nele mesmo, bem no rosto. A gravação mostra a reação imediata do veterinário. De confiante e divertido, ele passa a ficar visivelmente sem graça, cruzando os braços como se quisesse esconder a vergonha do fracasso. Felizmente, a enfermeira nem percebeu que era o alvo da pegadinha, e o médico pôde rir de si mesmo depois. Sabe quando você vê um acidente prestes a acontecer, mas não tem como impedir? Foi isso que a câmera de segurança de um estacionamento registrou. E a tragédia foi tão lenta quanto inevitável. Um caminhão de mudanças da U-Haul, daqueles grandões, tentou entrar em um estacionamento coberto. Só que o motorista não percebeu que o teto era baixo demais. Mesmo assim, seguiu em frente, como se fosse dar tudo certo. O caminhão aparece se aproximando devagar, quase em câmera lenta, e logo à frente havia um cano de água pendurado, claramente mais baixo que a altura do caminhão. Mesmo com essa pista óbvia, o motorista continuou tentando entrar, centímetro por centímetro. Assim que os dois se tocam, o barulho da colisão já indica o estrago. Mas o motorista insiste, força o caminhão contra o cano e tenta fazer a curva dentro do estacionamento. Resultado? O veículo acaba preso entre o teto e o piso, com o cano já visivelmente danificado. Mas o pior ainda estava por vir. O condutor, em vez de recuar, decidiu seguir em frente e agravou ainda mais a situação. O movimento fez com que o cano estourasse completamente, liberando um jato de água sobre o teto já arranhado do caminhão. Só que, para a infelicidade geral, não era apenas água. Tratava-se de um cano de esgoto. Isso mesmo. A tentativa desastrosa transformou o caminhão em um chuveiro de água suja. Da próxima vez que alguém tentar entrar com um caminhão em uma garagem, é bom dar uma olhada na altura da entrada. Este vídeo mostra que, às vezes, até um simples latão de lixo pode se tornar um adversário implacável.
especialmente quando entra em parceria com o vento. Uma câmera de segurança capturou um menino pequeno tentando arrastar uma lixeira em um dia aparentemente normal. Tudo ia bem até que, de repente, a tampa da lixeira se abriu sozinha e bateu direto no rosto do garoto. Mesmo cambaleando com o impacto, o menino não desistiu. Empurrou a tampa de volta e continuou arrastando o latão. Mas, distraído por um momento, soltou a tampa de novo e foi atingido pela segunda vez. A criança tentou resistir, mas o vento entrou em ação. A lixeira tombou, virou de lado e acabou fazendo com que o menino caísse junto. Em um movimento quase acrobático, ele girou no ar e aterrissou sentado, com a lixeira ao lado. Foi quase uma apresentação de ginástica olímpica improvisada. O garoto saiu ileso, mas com certeza aprendeu que em dias de vento, até o lixo pode se rebelar. Você nunca sabe realmente quem está te observando a cada instante. Câmeras estão por toda parte, mas será que elas estão sempre ligadas? Muitas dessas pessoas definitivamente não faziam ideia de que seus momentos particulares acabariam imortalizados para milhões assistirem no Twitter ou no Facebook. Mas esse é o preço que se paga quando se quer um pouco mais de segurança. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!